Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Duarte e eu assisti Star Wars Ascensão Skywalker. E é até triste dizer que esse filme ele é péssimo de tantas maneiras que eu fico pensando se eu não tô sendo injusta, mas eu tive tempo suficiente para amadurecer a ideia na minha cabeça e ele é triste do início ao fim. Desde o começo fica claro que a Disney tentou corrigir de alguma maneira o que aconteceu nos últimos Jedi e, obviamente, isso não funciona. Um dos maiores problemas, dentre todos que esse filme tem, é que parece que não foi planejado, parece que essa última trilogia não foi planejada. O Ascensão Skywalker não conversa com os últimos Jedi, que consequentemente não conversa com o Despertar da Força. Diferente do que acontece na trilogia nova, nas prequels do George Lucas, que mesmo que não seja satisfatório, mesmo que tenha um atropelo, coisa do tipo, ela ainda conversa. É uma história com começo, meio e fim. Um conversa com dois, que conversa com três. E aqui isso não acontece, isso fica muito claro, isso fica muito óbvio que eles foram dançando conforme a música ou conforme a reação das pessoas. Eu não sei o que aconteceu, mas parece que não houve uma conversa, um entendimento de uma linha geral, de traçar um plano geral do que seria essa nova trilogia. Então a gente tem 3 filmes super distintos e que não funcionam. Tecnicamente, esse filme devia continuar a história dos últimos Jedi, mostrando o que aconteceu com a Rey e com o Kylo Ren, respectivamente. E aqui parece que eles tiveram 355 mil ideias diferentes, não teve nenhuma edição, não teve nenhum corte enquanto eles estavam produzindo, e fica uma bagunça. O roteiro claramente é desleixado, a montagem ela não funciona, ela não é orgânica, ela não é fluida. Personagens que são descartados ou apresentados sem a menor cerimônia. Conceitos que a gente não conhecia antes e que só são jogados aqui, que claramente não funcionam. Surgem artefatos, lugares, ideias, pessoas, poderes, várias coisas diferentes que a gente nunca teve ideia, nunca teve um vislumbre, nunca teve um rascunho de que isso estava por vir. E apresentar conceitos assim, num último filme, sem desenvolvimento, mostra a total falta de controle do que estava acontecendo aqui. Esses conceitos, essas ferramentas, esses artefatos, eles só surgem como uma muleta preguiçosa de um roteiro mal planejado para tentar mover a trama e move, mas só porque o roteiro quis que sim. Em nenhum momento a gente acredita que determinados acontecimentos teriam ocorrido se o roteiro não quisesse que sim, porque muitas coisas não fazem o menor sentido. Eu senti uma frágil tentativa de tentar mexer com as nossas emoções através da nostalgia, através de fanservices, através de tentar homenagear todos os episódios anteriores. Não é o fanservice que funciona. No mesmo ano que a gente teve Vingadores Ultimato, que faz fanservice, mas não sacrifica o roteiro, não sacrifica a trama, é até triste a gente ver o Star Wars fazendo isso. Num ano de encerramentos, onde o Star Wars era a última grande estreia do ano, eu queria ter saído do cinema que nem eu saí do Vingadores Ultimato, eu não queria estar respondendo por mim, eu queria que as minhas emoções tivessem todas em frangalhos. E isso não acontece. Foi triste no teu coração batendo rápido, acelerando com alguma coisa, ou alguma lágrima escorrendo, porque isso não existe. Não existe essa emoção verdadeira, não existe essa conexão real com a gente. Um outro grande problema definitivamente é a montagem. Ela tem cortes secos, ela não dá tempo da gente absorver alguns acontecimentos. Existem umas pausas dramáticas desnecessárias e o ritmo não funciona. O filme tem um ritmo muito estranho. Não dá tempo de sentir nada porque eles não deixam. É tudo muito cortado, tudo muito acelerado. Frases de efeito que são repetidas pouco tempo depois de serem faladas. E esses cortes, não deixando a gente absorver as coisas, dá a sensação de que a gente adora do Procurando Nemo e sofre de perda de memória recente. As batalhas que são filmadas de uma forma totalmente burocrática, sem emoção, sem inventividade. Enquanto nos últimos Jedi, a Sala do Trono, pra mim, era uma das melhores lutas de sabre de luz, é uma das melhores lutas do Star Wars, só perde pra Ameaça Fantasma, porque a luta do Darth Maul com o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn é sensacional, ela sempre vai ser a melhor luta, por mais que esse filme não seja o melhor deles. Aqui ela só tá lá porque ela precisa estar lá. Parece que fizeram um checklist, agora precisa ter uma luta da Rey com Kylo, agora a gente precisa ter uma nave explodindo aqui, agora a gente precisa... Não funciona,
não causa emoção, não causa nada. As semelhanças, para não dizer cópia, não posso dizer plágio porque os dois são da mesma empresa, mas as semelhanças com Vingadores Ultimato são de doer os olhos e o coração. Funcionou no Vingadores Ultimato porque eles tiveram um planejamento cuidadoso, minucioso, cada cena foi pensada, idealizada, desenhada. A sala de edição do Ultimato devia estar incrível, falar isso funciona, isso não funciona, isso a gente corta, isso a gente deixa. E é totalmente o oposto nessa Ascensão Skywalker. O que salva um pouco o filme, e seria um pouco perturbador se não salvasse, é a qualidade técnica. Isso tá impecável. Da fotografia à geografia, dos lugares que são criados por computador ou lugares reais. As cores tão lindas, existem brincadeiras de reflexos que são maravilhosas, cores que explodem em lugares inesperados e que formam um contraste muito interessante. Mas o forte, a coisa real, que dá uma salvadinha assim de leve, são as atuações. E a gente tem alguns destaques. O Anthony Daniels com C3PO tá impagável, o humor tá no lugar certo. O humor nesse filme funciona no geral, as gargalhadas elas não vêm de um lugar de nervoso, elas vêm de um lugar correto. Uma pena que a gente não tem tanta interação dele com R2-D2, que praticamente some no filme. O Ian McDiarmid com o seu Palpatine, que não é nenhum segredo, tá no trailer, não é spoiler. Ele tá incrível, e não poderia deixar de estar incrível, mas ele é um personagem que não se justifica. O Richard E. Grant com o seu General Pride, ele entrega, ele tá divertido no papel e ele funciona muito bem como a caricatura dos generais estilo nazista que trabalham pro lado negro da força. O Adam Driver, que é um ator maravilhoso e que me conquistou não só no Despertar da Força, como também nos Últimos Jedi. Aqui ele não pode fazer muita coisa porque ele é totalmente sabotado pelo roteiro. Acho que todo mundo aqui é sabotado pelo roteiro. Mas o melhor ponto dessa miscelânea indigesta definitivamente é a Daisy Ridley. O roteiro acerta em cheio em deixá-la como protagonista absoluta. A gente não tem dúvida nenhuma de quem é a dona do filme, de quem esse filme pertence. E é muito interessante ver o crescimento não só da Rey como personagem, mas da Daisy Ridley como sua intérprete. Ela amadureceu muito. E a Daisy merece todos os aplausos por segurar um filme tão medíocre nas costas. Ela entrega. E seria uma falha muito, muito, muito maior se a gente não acreditasse nem na protagonista. Mas ela segura, ela consegue transmitir todas as emoções e a gente sente com ela. Muitos atores não conseguiriam segurar um roteiro tão fraco como ela segura, então ó. Mas a maior decepção, no entanto, não fica com um roteiro fraco, com a montagem estranha, com a direção que não sabe pra onde quer ir, com personagens que são deixados de lado, com a trilha sonora que não é tão empolgante, com conceitos que são apresentados de uma maneira tão jogada. Um dos maiores problemas é aquele que me incomoda desde que eu saí dos Últimos Jedi e a gente teve todas aquelas reações que a gente viu, é que a Disney cedeu para os fãs. Eu não tenho problema nenhum com uma empresa que percebe alguns erros e percebe que os fãs são sim importantes, que a nossa voz deve ser ouvida em algum momento. E voltando para o Ultimato, a gente percebe que os irmãos Russo, que a Disney, eles ouviram nós fãs, eles ouviram o que a gente queria, mas uma parte disse, ok, a gente pode ir até aqui com os fãs querem e a gente tem que fazer algo que funcione também, que não sacrifique o roteiro, que não sacrifique a nossa história. E infelizmente não é o que acontece aqui. O maior problema pra mim com essas concessões aqui no Ascensão Skywalker é que a Disney cedeu para os fãs mais retrógrados, misóginos, machistas, homofóbicos, xenofóbicos, o pior lado deles, o lado que não deveria ter sido ouvido, o lado que deveria ter sido ignorado. A gente tem a Daisy Ridley que saiu das redes sociais pelos ataques que ela sofreu, e um dos casos mais notórios foi a Kelly Marie Tran, que sofreu ataques terríveis pela sua Rose. E aqui, eles ouviram tanto esses fãs que eu prefiro acreditar que foi para proteger a atriz, mas acho que é uma inocência no meu caso. Mas aqui a Rose, ela some, sem motivo nenhum. Não existe motivação para ela não fazer parte da ação real. Ela não aparece. E isso, para mim, diz muito sobre que parte dos fãs que reclamaram que a Disney ouviu. Não só isso,
Existe a parte também que claramente não queria um romance homossexual. A gente tem aquela atuação maravilhosa do Oscar Isaac no Despertar da Força, que daria uma entrada para desenvolver uma história entre o Finn e o Poe, que seria muito interessante e muito bem-vindo num universo tão grande que é Star Wars. Para a geração que está vindo, perceber que representatividade e que inclusão são sim importantes, que são sim necessárias. E a Disney pegar isso e falar, não, esses fãs estão incomodados e a gente precisa fazer com que esses fãs vão ao cinema e com que eles se sintam satisfeitos, abre um precedente terrível, ao invés de escancarar e falar, olha, não dá pra gente fazer isso em pleno 2019, em pleno século 21. Não dá pra gente regredir. Retroceder dessa maneira é simplesmente terrível e é um erro imperdoável. Os Últimos Jedi tem sim as suas falhas, tem segmentos inteiros que podem ser cortados, tem conceitos que não funcionam, tem coisas que afetaram os fãs que realmente poderia ter sido discutido, mas a coragem que os Últimos Jedi tem é inversamente proporcional à covardia que essa Ascensão Skywalker apresenta. Pelo menos nos Últimos Jedi ele tenta ressignificar vários aspectos de uma franquia que já tava ficando meio cansativa. E esse Ascensão Skywalker, ele faz tudo menos isso. Ele tenta cancelar os Últimos Jedi porque os fãs reclamaram, ao invés de tomar um passo dali e falar, não, esse é o passo que a gente decidiu, a gente vai até o final, podemos até fazer uma pequena correção de curso, ajustar alguns elementos que não funcionaram, mas a parte retrógrada dói. No final das contas, esse Ascensão Skywalker é o péssimo resultado de uma empresa que resolveu ouvir o lado mais insatisfeito dos fãs, passando, pelo menos pra mim, a mensagem de que aceitação, representatividade, respeito e inclusão não são bem-vindos nesse universo e que ganha quem chora mais. No final, todo mundo sai perdendo. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, se inscreva no canal, mostra pra mamãe, pro papai, pra vovó, pro filhinho, pro cachorro, pra quem você quiser e ajude a Ana aqui a ser muito feliz. Um beijo e até a próxima!